Olá pessoal, estamos começando mais um Fala aí Jô, aqui pela rede Connect TV. Hoje num formato diferente. Estamos chegando ao fim de mais um ano. E, como sempre, momento de reflexão, momento de pensarmos. E chegamos também ao último Fala aí Jô de 2019. No programa de hoje, quem fala é o Jô. Vamos fazer uma retrospectiva desse ano de 2019. Teve diversos acontecimentos, momentos bons, momentos ruins. Começamos o ano com uma nova esperança, um novo governo que assumiu o comando do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, eleito com mais de 60 milhões de votos, trouxe uma esperança, acabou com a polarização PT-PSDB e trouxe uma nova organização para o nosso governo, com pessoas renomadas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, trazendo uma esperança de mudança, de crescimento econômico. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi o ícone da Operação Lava Jato e assumia um cargo para comandar a justiça do nosso Brasil. Terminamos, inclusive, o ano com um ministro da Justiça que talvez seja mais do que o próprio presidente. Moro tem hoje 76% de aprovação. 93% das pessoas conhecem o ministro da Justiça, algo inédito, ante os pouco mais de 60% de aprovação do governo Bolsonaro, isso somando bom, ótimo e regular. Afinal de contas, como falamos nas escolas, quem tira a média 5 passa de ano. Então, do regular para cima, está aprovado. E esse novo governo trouxe o quê para o nosso país? Esse novo governo trouxe uma esperança, trouxe a tão sonhada reforma da Previdência. Para uns, benéfica, para outros, nem tanto. E até agora ainda estamos nos ajustando. Mas também trouxe crises. A crise do PSL, que começou como um partido que dominou o Congresso, elegeu mais de 50 deputados, a segunda maior bancada da Câmara Federal, e hoje está em frangalhos, dividido, com brigas por lideranças, às vezes um líder, às vezes outro líder. E aí entramos também nessa questão dos filhos do presidente. Um filho eleito senador que acabou tendo algumas acusações durante o ano e hoje vemos que é uma figura decorativa no Senado Federal. Um filho, deputado federal, o mais votado da história de São Paulo, com mais de 1.800.000 votos, que briga entre liderança e perda de mandato até caso deixe o partido. Não sabemos como ficará essa história. E aí tem também o filho número 3, aquele que é vereador no Rio, mas, como dizem alguns, é o vereador federal, que trabalha em Brasília ou fica em Brasília, tuitando pelo pai. Esse é o governo Bolsonaro, que tomou posse esse ano e tanta polêmica deu. Trouxe coisas boas, mas também trouxe muita situação, muita saia justa para o nosso presidente. Aqui em São Paulo, tivemos a posse do novo governador também, o governador João Dória, que acabou trazendo um novo PSDB. Esse que foi o maior partido do Brasil até um tempo atrás, antes dessa polarização PT-PSDB, principalmente quando o PT assumiu, o PSDB nadou de braçada, elegendo 2 vezes o presidente Fernando Henrique Cardoso em primeiro turno e trabalhando por muito tempo como o maior partido do Brasil. Hoje vive essa crise e o nosso governador João Dória acaba tentando fazer um novo partido com uma nova cara. Será que vai conseguir deixar os caciques do PSDB de lado? Geraldo Alckmin, José Serra e o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso acabaram tendo um segundo plano nesse ano dentro do próprio partido que criaram.
partido que começou com Mário Covas, Franco Montoro, querendo dissociar a sua imagem do antigo PMDB, que já não estava mais com a cara do MDB, de tanta luta durante o período da ditadura militar. Veio crescendo, fez o presidente da República, foi responsável por diversas inovações no nosso país, mas acabou deixando de lado. Hoje, tenta voltar. Será que vai conseguir? E aqui na nossa cidade? O nosso prefeito continua trabalhando, alguns criticando, outros elogiando, mas 2020 é ano de eleição. Será a prova dos 9, como dizem por aí. E aí, a chance daqueles que concordam com o seu governo o colocarem novamente, ou aqueles que desejam uma nova mudança, mudarem os destinos de Osasco e também toda a nossa região. Mudando de área, no dia 25 de janeiro de 2019, tivemos o problema da barragem de Brumadinho, que teve, infelizmente, 270 mortos, sendo que desses, 27 ainda nem foram localizados. Tudo isso mostrou aquele desrespeito dessa empresa com o meio ambiente. Será que é só ela? Será que o que aconteceu, o que está sendo feito pelas vítimas de Brumadinho? E aí, logo na sequência, praticamente alguns dias depois, uma nova tragédia que abalou o nosso país. Foi o incêndio no centro de treinamento do Ninho do Urubu, onde os meninos do Flamengo, das categorias de base, residem. Ali tivemos mais 10 mortes. 10 promessas do nosso futebol, que é tão desejado pela garotada e acabou virando, nesse mês de fevereiro, naquela fatídica madrugada do dia 8 de fevereiro de 2019, um tremendo de um pesadelo para jovens, jogadores e também para suas famílias. Na sequência, continuamos com algumas perdas. Infelizmente, esse ano de 2019 começou com uma tragédia, uma queda de helicóptero aqui pertinho, que levou o jornalista Ricardo Boechat, que trabalhava na Rede Bandeirantes, e nos deixou após esse acidente aqui na rodovia dos Bandeirantes, quando o seu helicóptero caiu. Na sequência, no meio ainda, no início do ano, perdemos um ícone da música e também do teatro brasileiro, que foi Bibi Ferreira. Em abril, a cantora Beth Carvalho, que tantas alegrias nos deu, através dos seus sambas, através da sua música, também nos deixou. Perdemos também, esse ano de 2019, o comediante Lúcio Mauro, que tanto sucesso fez nas novelas, nos humorísticos e terminando agora no Zorra Total com as suas últimas participações. O cantor Gabriel Diniz também foi um dos que nos deixou após um acidente, depois de fazer explodir de sucesso nos últimos meses e uma carreira que acabou durando apenas 8 meses aproximadamente. Tivemos também a perda de João Gilberto, que tanto sucesso fez, criador da Bossa Nova e tantas alegrias trouxe ao nosso país, deixando uma família meio conturbada aí em relação à sua herança. Perdemos também um morador da nossa região que fez um grande sucesso, um dos portugueses mais famosos do Brasil, Roberto Leal, que nos deixou no mês de setembro. E agora, há pouquinho tempo, no final de novembro, perdemos Augusto Liberato, o Gugu. Ele mesmo que começou a sua carreira como uma grande promessa de ser um novo Silvio Santos, estava hoje na Rede Record e acabou nos deixando após um acidente doméstico no final de novembro. Aqui em Osasco também tivemos um problema que quase se tornou uma grande tragédia. Nosso prefeito Rogério Lins, no mês de junho, ao tentar acender
a fogueira em comemoração ao arraial do funcionário público, uma explosão. E ele e sua esposa, Aline Lins, tiveram queimaduras graves, um acidente que quase levou a vida do nosso prefeito e da primeira-dama. Causou comoção em todo o Brasil, não foi diferente de muitos outros casos. O Rogério esteve na mídia mais importante do nosso país, nas grandes emissoras, nos grandes jornais, e levou a comoção a qualquer canto do país. Foi, inclusive, um exemplo ao se decidir se tratar no próprio hospital municipal. Tanta gente que fala e critica, né, políticos que vão para grandes hospitais, apesar de que eu acho que não tem nada a ver isso, o Rogério se tratou aqui no Hospital Antônio Giglio, no Hospital Municipal. Teve um tratamento muito bom e acabou se recuperando, graças a Deus. São Paulo também não foi diferente. Tem o prefeito da capital diagnosticado um câncer na cárdia, que é uma interseção ali entre o esôfago e o estômago, que o está deixando seriamente debilitado e colocando, inclusive, em risco a sua própria reeleição, ou até a sua candidatura a uma possível reeleição, abrindo aí uma brecha dentro da política paulistana para novas lideranças, novos personagens na política paulistana. Quem será que levará a Prefeitura de São Paulo em 2020? Candidatos temos de monte, nomes, especulações, mas o que nós queremos realmente é que o prefeito Bruno Covas se recupere e possa continuar desfrutando da sua família, do seu filho. Um assunto que tomou as páginas de toda a mídia internacional, inclusive, foi o incêndio das florestas brasileiras. Incêndios na Amazônia, incêndios no Cerrado, realmente complicada a situação. Não podemos culpar um governo por isso. A natureza também mostra a sua ira com tudo aquilo que nós, seres humanos, temos feito com ela. Não é verdade? Afinal de contas, nós não estamos cuidando corretamente da natureza. Será que vale a pena tanta modernidade, tanto progresso? E o nosso pulmão do mundo? A Amazônia precisa nos dar o nosso oxigênio. Em setembro, final de agosto, tivemos também o derrame de óleo nas praias do litoral brasileiro. Não se sabe até agora de onde veio corretamente esse óleo, de onde ele saiu, aonde ele foi produzido. O que temos sim são as nossas praias lindas do Nordeste e até aqui do Sudeste, porque já chegou até o Rio de Janeiro. Todas as praias sendo manchadas de óleo e colocando em risco o turismo brasileiro, que é tão forte e principalmente agora, nesse verão, pode correr um sério risco. Em nível mundial, muitas crises em governos. Temos um presidente nos Estados Unidos à beira de talvez um possível impeachment. Será? Trump caminha para 2020. Entre o impeachment e a reeleição, o que será que vai vencer? Aqui na América do Sul, começamos também com diversas crises. Na Venezuela, aquela situação deixada pelo fracasso do socialismo chavista. No Chile, os problemas do presidente Sebastián Piñera, que acabaram gerando uma crise institucional com violência pela população, com muita coisa que mostra que os nossos governos precisam realmente pensar na população antes de vir com fórmulas milagrosas, que fizeram, inclusive, que na Argentina Cristina Kirchner voltasse ao poder, não como presidente, mas como vice-presidente. O então presidente Maurício Macri, que surgiu
como uma esperança liberal para trazer o crescimento que foi deixado de lado na Argentina nos últimos tempos, acabou se agravando numa crise, trazendo de volta aquela que pelo menos deixou o país mais ou menos. Será que vale a pena mudar tanto? Aqui no Brasil, nós tivemos, depois de 580 dias, a liberação do ex-presidente Lula, que deixou a cadeia em Curitiba e caiu nos braços da população, pelo menos dos seus partidários. A tecnologia também foi importantíssima nesse ano de 2019. Tanto se fala da inteligência artificial e hoje temos provado que na medicina ela pode ser usada com a utilização dos robôs para as cirurgias. Isso com certeza trará mais vida, mais qualidade, talvez, às próprias intervenções cirúrgicas, realmente cirúrgicas, para que o nosso povo possa contar com essa inovação para viver cada vez melhor e ter uma situação de saúde mais apurada. Por fim, o esporte. O Brasil teve, esse ano, mais uma conquista. Finalmente, Tite venceu um campeonato. A Copa América, pelo menos, é nossa. O Brasil, mesmo sem Neymar, que se envolveu em escândalos, escândalo de um suposto estupro no início do ano e depois acabou se machucando às vésperas do campeonato, não participou. E a seleção, muito mais unida, muito mais forte, levou a taça da Copa América mais uma vez. Aqui, nos nossos campeonatos locais, tivemos o Corinthians, tricampeão, meu Corinthians, tricampeão paulista, depois de mais de 80 anos, sem conseguir 3 títulos seguidos. E, em nível nacional, o Atlético Paranaense, o Furacão levou a Copa do Brasil e o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. Um time que voou, mostrou a todos como se joga futebol. Foi até considerado aí um dos melhores times, se não o melhor time do mundo nos últimos 6 meses. E levou também a Taça Libertadores da América. Ainda essa semana, no final de semana, disputa a final do Campeonato Mundial de Clubes. Será que leva? Será que esse vai ser o presente de Natal do Flamengo para a sua torcida? Vamos conferir. E aqui no Fala aí Jô. O Fala aí Jô desse ano começou com uma grande homenagem às mulheres. Tivemos aqui a entrevista da primeira delegada da mulher do mundo, doutora Rose Correia, que já foi deputada estadual, já foi prefeita regional, tem uma grande participação na política estadual, mas que foi a primeira, a inovadora, nessa tão importante conquista das mulheres brasileiras. A primeira delegada da mulher. Fomos dando sequência, continuamos com as nossas entrevistas e finalizamos o projeto de entrevistar todos os prefeitos que já passaram pela Prefeitura de Osasco. Esse ano tivemos Silas Bortolosso, Emílio de Souza e também Jorge Lapas, concluindo assim as entrevistas que começamos lá no começo de 2018 com os prefeitos da nossa cidade. Tivemos aqui também diversas personalidades do mundo jurídico. Tivemos o presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, Dr. Caio Augusto. Tivemos o desembargador Eduardo Cortes, que falou aqui para a gente sobre infância e juventude, um tema tão importante nos dias de hoje, adoção. Tivemos a policial Bia Alves, que é a foi coordenadora do PROERD, um programa da Polícia Militar, que é colocado em todas as escolas do Estado, programa de repressão às drogas.
importantíssimo para os nossos jovens. Entrevistamos também o Dr. Coriolano Camargo, um dos maiores especialistas em direito digital do Brasil. A gente que teve essa semana um problema sério aqui em Osasco sobre fake news, que levou inclusive um certo medo, né, aos frequentadores do Shopping União na última quarta-feira, e nós tratamos desse assunto aqui durante o ano também. Falamos também de educação, trouxemos aqui a doutora Carina Biasoli falando de educação, o diretor da FATEC de Osasco, professor Felinto, que também nos falou sobre a importância dos cursos de tecnologia para os nossos jovens e para o mercado de trabalho. Trouxemos um grande motivador, César Romão, que participa de programas em diversas emissoras, esteve aqui com a gente na Connect TV, aqui no Fala Ijô. Falamos também sobre saúde, a importância das vacinas, aqueles pais que hoje em dia deixam de trazer os seus filhos, de levar os seus filhos para se vacinarem. Nós trouxemos aqui a doutora Daniela Vinhas, que falou sobre a importância da vacinação, principalmente para as nossas crianças. Trouxemos também o doutor José Roberto Rogero, que vem fazendo um trabalho maravilhoso com as pessoas que têm deficiência visual. Trouxemos a doutora Camila Citron, uma psicóloga, que falou sobre o autismo. Inclusive, um dos programas, um dos Fala Ijô mais assistidos de todos os tempos. Vale a pena você conferir lá no nosso canal também. Tivemos aqui o doutor Aônio Vieira falando sobre saúde bucal, um grande especialista. O doutor Bactéria, lembra dele? Lá do quadro do Fantástico? Pois é, ele esteve aqui e falou sobre todos aqueles problemas que existem em relação às bactérias e também as bactérias boas, né? Mas algumas coisas surpreendentes que ele falou. Tivemos aqui o Master Coach Sérgio Ricardo, que falou sobre esse importante tema que vem tomando aí as manchetes e o tempo dos nossos profissionais que procuram uma atualização, procuram uma melhoria no seu currículo. E tivemos também a doutora Giovana Giglio, que falou sobre a saúde da mulher. Um outro convidado especial, meu amigo Nilson César, narrador da Rádio Jovem Pan, comentarista, é o narrador esportivo âncora da Jovem Pan, esteve aqui conosco, falou das suas experiências, todo o seu tempo na Fórmula 1, ao lado de Ayrton Senna, e a sua emoção em trazer a emoção do gol para todos os ouvintes do rádio de São Paulo, do rádio do Brasil. Tivemos também arte. Aqui no Fala Ijô, trouxemos o cineasta aqui de Osasco, Bruno Azevedo, trouxemos o produtor musical Rodrigo Turler, trouxemos a cantora Darfne, uma promessa da nossa música, e também a DJ Alexia, aqui da nossa cidade, da nossa região, que vem fazendo um sucesso imenso por todo o Brasil. Trouxemos também algumas figuras polêmicas. Vocês se lembram de César Parra? Vocês conhecem? Já ouviram falar? César Parra, pois é, ele que tanto sucesso faz aí nas redes sociais, comentando a política da nossa cidade, foi um dos nossos entrevistados aqui no Fala Ijô. Tivemos o doutor Alexandre Uerrara falando sobre relações internacionais e as relações do Brasil com os países orientais, em especial a balança comercial, Brasil e China, Brasil e Japão. E também um grande especialista em pesquisas políticas, inclusive, Marcelo Di Giuseppe, que é um dos comentaristas da Rádio Jovem Pan. Meus amigos, esse foi o Fala Ijô nesse ano de 2019. Falamos hoje de tudo isso, do nosso programa,
dos nossos entrevistados tão especiais, a quem agradecemos imensamente a participação em todos os programas desse ano de 2019. Falamos também sobre o nosso país, sobre os acontecimentos, fatos da política, fatos da tecnologia, fatos da nossa história, da nossa vivência e também, infelizmente, as tragédias que aconteceram aqui no Brasil. Como todos dizem, final de ano é um momento de reflexão. A hora de sentarmos, sozinhos às vezes, com as nossas famílias, pensarmos, refletirmos com a nossa consciência, pensarmos no que podemos fazer por um mundo melhor, fazermos por uma família melhor, fazermos para que os nossos negócios caminhem melhor. É isso que nós esperamos, que todos tenham um 2020 de muita saúde, muita paz, muita esperança, muito sucesso, muito amor, muita prosperidade. Em meu nome, em nome do pessoal aqui do Fala e Jô, em nome de todos os componentes da rede Connect TV, desejamos a você, nosso telespectador, um Feliz Natal e um excelente ano de 2020. E a gente volta lá no ano que vem. Um grande ano.